Para os irmãos, estarem aí também acompanhando. E estamos vendo aqui, na verdade, cada irmão que participavam da escola bíblica dominical, mesmo estando em casa, mas a gente pode contemplar aqui, pastor Francisco, os bancos vazios, mas os irmãos não presentes em corpo, mas presente em espírito, Então vamos louvar com o hino 162, desde já mando um abraço aqui, também a nossos colegas pastores, os irmãos da nossa igreja, Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, e o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Do dia findo após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Glória seja dada ao Santo Espírito do Senhor nosso Deus, irmão. Nós queremos nesse instante convidá-los, irmãos, a ler um texto da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, irmãos, capítulo 6 e o versículo 5 ao versículo o versículo 13, ou melhor, o versículo 13 da nossa Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 5, capítulo 6, verso 5, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois não se comprazem em orar em pé, mas nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê e que está em oculto, e teu pai que vê e que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aqui nós podemos já iniciarmos aqui junto com os irmãos, compartilhando assim com os irmãos sobre a questão da oração, a forma de como Jesus, ele colocou aqui, mostrando, na realidade, um dos métodos,
práticos para as nossas orações. Eu quero, nesse instante, convidar aqui o pastor Francisco a fazermos uma oração, não só por nós que estamos aqui, mas por todas as famílias da igreja que estão também nos assistindo através dessa live aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor Francisco. Graça e paz da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Pastor Valdeci, pastor Eli, né, que já se encontra aqui, nosso irmão Giovanni e também Rodrigo, né, estão na sonoplastia. E queremos também, pastor Valdeci, agradecer a todos, né, palavra de saudação, né, a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. E o tema que o pastor Valdeci trouxe hoje, né, que Deus colocou no seu coração, com certeza é um tema de grande necessidade, irmãos. E a gente, com certeza, vamos aprender hoje com o Espírito Santo, né, a necessidade da oração. Como já dizia o pastor, a oração surgiu por conta de uma necessidade. Porque antes, pastor Eri, é só um prelúdio aqui, né? Porque pode até surgir uma pergunta: quando surgiu a necessidade da oração? Quando Adão estava com Deus, será que ele orava? Quando surgiu então? Então a gente vai também ser conduzido nesta manhã pelo pastor Valdeci, o Espírito Santo de Deus, e a gente vai aprender sobre a oração que é de grande necessidade, né? E que nós precisamos ter nos nossos dias hoje. Então vamos orar. Então a gente agradece a todos, certamente serão edificados, fortalecidos no estudo de hoje, que tudo seja para a glória do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós te agradecemos pela oportunidade, meu Deus, onde aqui nos encontramos. Primeiro te agradecemos porque estamos, ó Deus, aqui com saúde, onde já tomamos conhecimento de que muitas pessoas já não estão mais na terra aqui conosco. Mas te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso. Nesta manhã, meu Deus, através do teu Espírito Santo, venha nos ajudar, meu Deus. Pois já disse Jesus em João 15,5 que sem Ele nós nada podemos fazer. Assim nós rogamos a necessidade que temos de que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, conduzindo assim o teu servo, o pastor Valdeci, pastor Eri, este teu servo que vos fala, e aqueles que estão nos ouvindo e vendo, meu Deus, que sejam edificados nesta manhã, que aprendam sobre o poder e a necessidade da oração. Então eu agradeço por tudo, meu Deus. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão, nós estamos, né, dando início assim, esse momento de oração, e quando a gente fala, pastor Francisco, quando estávamos pensando em abordar essa necessidade da questão da oração no seio da igreja, a gente não temos nenhuma dúvida, pastor, que precisamos pensar em um personagem, em uma pessoa, podemos dizer assim, é um ser que na verdade foi e é ainda hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus, ele foi realmente uma pessoa, né, onde viveu aqui, nos seus ministérios, né? Ele teve momentos de oração. E por essa razão, irmãos, como bem disse aqui o pastor Francisco, a necessidade, como surgiu a necessidade da oração, a gente pode já iniciar dizendo aqui aos irmãos, que o próprio Jesus, ele pôde assim já dar início à necessidade para uma questão da oração. Então a gente vai ver aqui exatamente Jesus, como ele foi um dos maiores, podemos dizer assim, queridos irmãos, aquele que na verdade levou os nossos fardos, né, levou os nossos pecados, mas ele também precisou orar, né, pastor Francisco? Ele precisou orar. E Mateus capítulo 5, pastor, Mateus capítulo 5, verso 44, a gente vai ler aqui junto com os irmãos. Mateus capítulo 5, verso 44, a coisa importante aqui, que a gente vai poder estar lendo com os irmãos. Mateus 5, 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos maltratam também. E ele diz assim, e orai, né? Fazei bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam ou vos perseguem. É importante, irmãos, lembrar, pastor, que às vezes nem sempre a gente quer orar pelos nossos inimigos, né? Mas a oração, ela tem também uma base, irmãos, né? De fazermos com que a gente tenha esse sentimento, né? De um pelos outros. E Jesus aqui nesse capítulo 5, verso 44, ele faz essa colocação, que nós devemos também orar pelos nossos inimigos. É às vezes costume de algumas pessoas ter essa visão de ódio, mas não é a nossa visão. A nossa visão como cristão realmente é ter essa visão do próprio Jesus. Então, você que está aí, você que é membro da nossa igreja, quem sabe tem uma pessoa que você até não vai bem com ele, não vai bem com algumas colocações dele, mas eu quero convidar você a pensar em Jesus. Ele mandou que nós também orássemos pelos nossos inimigos, né? O pastor pode falar alguma coisa também? Aproveitando aqui, pastor Valdeci, né? O comentário que, graças a Deus, já está sendo iniciado aqui, irmãos. Uma coisa que às vezes, pastor, e vocês que estão nos ouvindo, é que muitos de nós, às vezes temos aprendido a orar por nós mesmos, orar pelos nossos familiares. Muitas vezes somos indagados por alguém, pastor, né? Ore pela minha família. Mas muitas vezes não nos damos conta de que temos que orar até pelos nossos inimigos. Às vezes nós oramos por tantas coisas, oramos para que a igreja seja abençoada, oramos para que vidas se salvem, oramos pelos nossos familiares, mas uma coisa que Jesus deixou, que é fundamental também, é que precisamos, como já disse o pastor Valdeci, orar pelos nossos inimigos. Então é esse comentário que eu gostaria de deixar, que é muito importante, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E como já comentávamos antes com os irmãos aqui, lembrando os irmãos que Jesus, ele foi exemplo de oração para nós, né? A gente tem também referência com Jesus, ele sobe para o monte para orar, né? Também lá em Mateus, ele realmente, a oração é um momento propício, irmão, para a hora da angústia. Mateus capítulo 26, né? E o verso 36, pastor Francisco, né? Mateus capítulo 26, verso 36, vai mostrar que Jesus, ele realmente ora no momento de intensa angústia, né? Então a oração também, ela é um momento, ela é um elemento realmente essencial para o momento da angústia, né? Pode ler aí, pastor. Mateus capítulo 26, verso 36. Então chegou Jesus, né? Jesus com eles, ou seja, com os discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Muito bem. Está aqui o que a gente, na verdade, já temos essas informações, mas é visível, ou talvez depois dessa pandemia que venha a passar, a gente venha a ter uma igreja com mais visão na questão da oração. Mas realmente era visível a ausência da questão da oração nas igrejas. Havia mais louvor do que oração. Então é importante lembrar que a igreja primitiva, queridos irmãos, ela viveu uma vida de intensa oração. A igreja moderna é que ela optou mais pelos louvores, pastor Francisco, do que pela busca da presença de Deus. Então a gente vê aqui Jesus orando naquele instante de momento de angústia, de aflição. Ele sabia a dor, o sofrimento que ele iria passar na cruz, e então naquele momento ele convida os discípulos para orar ali. Como a gente sabe que houve aquela primeira vez, a segunda vez, até a terceira vez, eles estavam dormindo, enquanto Jesus, na verdade, os advertia a estarem orando, como ele faz ainda no versículo 41, quando ele adverte os discípulos a orar: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Veja o valor da oração. É conhecido, queridos irmãos, de que muitos irmãos, na verdade, não perseveraram na fé, não puderam assim fazer um trabalho melhor no Evangelho,
porque na verdade faltou-lhes uma vida de oração. Jesus disse: olha, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, o que aconteceu muito com alguns cristãos, realmente foi essa ausência da oração. E eu já posso, ontem preparando esse estudo aqui, ali em casa, e o Espírito Santo já me conduzia a fazer uma mudança na programação dos cultos da nossa igreja. Coisas que nunca houve aqui, mas depois dessa pandemia passar, de estivermos assim, de volta com os nossos cultos, nós vamos ter também os nossos momentos nos cultos à noite, né? A gente vai diminuir mais a questão da programação e vamos estar mais, porque eu estive observando ponto a ponto, irmãos, de que a igreja, na verdade, ela se desviou, muitos, da igreja primitiva. Então, um dos fatores que fazia a igreja primitiva a realizar milagre, a suportar as tribulações, a enfrentar os problemas da época, era exatamente porque eles tinham uma vida de constante oração. Segundo a informação histórica de que havia apenas um hino, e ali eles iam ouvir a palavra de Deus, iam falar da palavra de Deus, iam contar os feitos que Deus tinha feito. Então, hoje, na igreja do século 21, a programação é mais de louvor do que podemos dizer assim, da questão da oração e de estarmos ouvindo a palavra de Deus. É de forma tal que a igreja estava numa situação tão ausente de Deus, irmão, que até nas pregações, pastor Francisco, a igreja estava limitando. Isso é terrível. Deus sabe por que todas essas coisas estão acontecendo. Mas era realmente visível a inquietação de alguns irmãos quando passava 10 minutos depois. 10 minutos depois do horário já havia aquela inquietação de não estar mais ouvindo a palavra de Deus. Então, aqui Jesus está mostrando, a gente vê o seguinte, de que havia uma intensa busca de Deus na igreja primitiva, de forma que Jesus chegou a pregar, pastor, né, quase que a noite inteira, né? Então a gente tem aqui exatamente essa visão, né, que Deus tem passado para nós, principalmente para a gente buscar mais a questão da oração, que é muito importante porque é uma arma muito grande. E eu queria que o pastor pudesse ver aí Lucas capítulo 6, né? Os irmãos podem ver na sua Bíblia em casas, que estamos falando, irmãos, de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, né? E que na verdade nos deu esse exemplo vivo. E a gente temos percebido que a igreja precisa, Lucas capítulo 6 e o verso 12. O pastor pode ler, né? Lucas 6, capítulo 6, versículo 12, você que está em casa, né? Nos ouvindo, nos acompanhando também, e adorando a Deus nesta manhã. Então, Lucas 6, 12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Pode comentar, pastor, pode comentar. Aproveitando, pastor Eri vai comentar também, pastor, né? Já nós iniciamos isso aqui. O pastor falou uma coisa que agora bastante interessante. E em cima do seu comentário, pastor Valdeci, pastor Eri, a gente faz até uma pergunta aqui, né? E para despertar aqueles irmãos, pastor Eri, que estão também nos vendo, nos ouvindo, né? Por que a igreja primitiva crescia? Veja, ela crescia porque havia oração. Quer dizer, duas coisas fundamentais que era de suma importância na igreja primitiva, que era a oração e a palavra. Como disse o pastor, né? Hoje a gente, realmente, a igreja, né? A gente usa mais o louvor. Às vezes, cantamos tanto, há tantos cânticos, e às vezes a palavra, o tempo é curto para a palavra, a oração é pouco. E eu quero ainda ressaltar que a igreja, mesmo sendo perseguida, ela crescia, irmão Rodrigo. Hoje a igreja não está sendo por enquanto não estamos sendo perseguidos. Mas nós realmente, infelizmente, nós precisamos realmente voltar a esse princípio, que é um princípio bíblico, e o maior exemplo foi Jesus Cristo, né? E a gente fala nisso, pastor Eri, pastor Valdeci, porque a gente dá
muitas vezes ênfase a outras coisas, e a oração, a gente dá pouco tempo em relação à oração. Eu até comentava hoje de manhã com o pastor Eric aqui, que às vezes a gente acorda pela manhã, né? A gente deveria antes fazer uma devocional. Deveríamos, ao acordar pela manhã, a gente deveria fazer o quê, né? Nos ajoelharmos, ou na cama mesmo, assentado, baixar nossa cabeça, falar com Deus. Mas às vezes a gente já acorda né, centrado, né, no celular, já quer ver os noticiários, quando na verdade está faltando, né, a oração, que é um combustível necessário na vida de todo cristão. Pastor Hélio. Amém, graças e paz a todos. E só queria acrescentar nesse tema, a gente fala de oração e a maioria das pessoas tem a impressão de que a oração é só pedir algo a Deus. Então é importante a gente dizer também que existem várias dimensões na oração. Talvez a que as pessoas mais conhecem é pedir, contar as suas necessidades. Essa é uma das atribuições da oração, das dimensões da oração, é a petição. E o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ali ele expõe todas as dimensões da oração, né? Primeiramente, quando ele fala uma palavra de exaltação a Deus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, existem outras dimensões da oração que a gente pode dizer que é a adoração. Quantos de nós, muitas vezes, não nos esquecemos de, em oração, adorar a Deus? Exaltar a Deus, dizer que Ele é santo, reconhecer nossa pequenez, né? A oração também tem a dimensão da confissão de pecados, da consagração, da meditação, e às vezes a gente fica só na petição. Então, dizer para você que está aí nos estudando conosco hoje, nessa manhã, sobre esse tema da oração, que você possa caminhar nessas outras dimensões da oração, e não apenas a petição, para que assim a gente tenha uma vida de maneira, como o pastor tem falado, consagrada a Deus em todos os sentidos, porque é como se um pai tivesse um filho que só se aproximasse dele para pedir alguma coisa, e Deus, Ele deseja ser adorado por meio da oração. Então que a gente use também nossos momentos de oração, né, do secreto com Deus, para adorar e para crescer nessa dimensão da vida cristã, que é tão fundamental, né, que a gente sempre diz, que é a leitura da Bíblia e a oração. Uma vez perguntaram a um pastor o que era mais importante, orar ou ler a Bíblia, e aí ele falou que seria o mesmo que perguntar a um pássaro qual era a asa mais importante, se é a direita ou a esquerda. Então que Deus continue nos abençoando nessa manhã e nos esclarecendo da palavra. Tá, irmãos, o esclarecimento aqui do pastor Eric, estamos felizes nessa manhã, sabendo que você está aí do outro lado também. Quero mandar aqui uma paz a todos os irmãos, com especialidade também ao irmão Luciano, que está fazendo trabalho na sua casa, juntamente com o irmão Rodrigo. Agradecer também pela vida do nosso irmão Giovanni, e aos nossos queridos irmãos também ali da Encruzilhada, os irmãos que estão aí, também batalhando nessa fé. Então a gente pode ver também, irmãos, que a oração ela tem um objetivo de nos aproximarmos de Deus. Mas você vai se aproximar de alguém se você não tem intimidade com eles, você não tem, um ser desconhecido. Então, na medida que você vai ao trono da graça, você começa a ter essa intimidade com Deus, começa a ter a resposta de Deus para as suas orações, como foi o caso do pastor Eric, né? São pequenas coisas, irmãos, mas é verdade. O pastor Eric estava orando para que tivéssemos um pedestal aqui, né, para colocar a câmera aqui. E de repente, dia seguinte, o irmão José chega ali, e é uma coisa simples, coisa material, que é uma coisa passageira, mas não deixa de ser uma oração ouvida. Então, quando você desce ao trono da graça, quando você procura ter comunhão com Deus, como disse o próprio Jesus, né? Quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto ouve e responde a tua oração. Então, a oração é ter intimidade com Deus, a oração é ter comunhão com Deus. Então, o fracasso das nossas igrejas dos últimos dias foi exatamente isso, a falta de oração. Volto a bater na mesma tecla, mais louvor, menos orações. Leitura da palavra, como já comentamos aqui o pastor Francisco, realmente ficou um tanto restrita. Então aquilo que é a base do crescimento da igreja, que seria, ou melhor, que é a oração e
a questão da busca da palavra de Deus, realmente nós estávamos deixando um pouco de lado. Então vamos trabalhar nessa mudança, que a oração realmente ela faz isso. A oração ela tem o poder também de mudar a situação, mudar o quadro. Então nós temos o que? Nós podemos ter a oração, que é como falou o pastor, era aquela oração única, que você ora por você, né, por você mesmo. Mas nós temos também a oração, que é aquela oração intercessória, que você coloca outras famílias, questão da igreja, pastor e outras pessoas, aquele tipo de oração, tipo intercessão, né? Então temos também, irmãos, a questão da oração sobre suplicar, né? A oração, a intercessão e a súplica. Então, uma oração feita à base de uma súplica, ela vai além da oração. É aquela oração humilde, é aquela oração constante, é aquele tipo daquela oração, daquela petição que aquela viúva fazia. Então, quando você se coloca diante de Deus com um pensamento de orar intensamente, Senhor, eu quero a resposta disso aqui. E você desce ali no trono para fazer essa petição a Deus. Então, há uma oração que muda esse quadro, que é essa oração que ela envolve o rogo, né? Ela é aquela oração que leva você realmente a se aquebrantar, a chorar. Como disse aqui o pastor Francisco também, às vezes a gente não tínhamos essa visão. Oração às vezes 10 minutos, 5 minutos, e não havia o envolvimento. Irmãos, quando descermos ao trono da graça, porque muitas petições nossas às vezes não chegaram. É necessário que haja realmente essa intensificação. Pedir, próprio Jesus Cristo, ele vai dizer, pedi e dá-se-vos-á. Agora, imagine o tempo que você tem orado, o tempo que a igreja realmente esteve em oração, né, o resumo de muitas coisas, mas a gente sabe que Paulo, trazendo sobre a questão da oração, pastor Francisco, a gente vai também acompanhar exatamente esse lado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente, quando ele foi tocado pelo Espírito de Deus, recebeu o Espírito do Senhor naquele dia em que Deus falara com ele ali no caminho de Damasco. Então Paulo passou a ser um homem de oração. E as orações de Paulo envolviam muita súplica, que é uma oração mais intensificada, né? A oração de Paulo envolvia muito o rogo, né? Até quando ele chegava a exortar alguns irmãos. O pastor pode ler aí Romanos capítulo 12, verso 1, né? E Paulo ele coloca essa palavra, rogos, né? Romanos 12, verso 1, né? Romanos capítulo 12, verso 1, solicitação, né? Aí do pastor Isso. Valdeci, apóstolo Paulo, né? Isso, pode ler o texto completo aí, pastor. Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Pode fazer suas considerações aí, pastor. Veja bem, eu quero aproveitar ainda a oportunidade, né? E aí me lembrei, pastor Eri, de um comentário que o próprio pastor Eri já fez a respeito da oração, que às vezes a gente tem a ideia de que oração é só pedir. Não. Então isso me lembra também, pastor Eri, que a gente, antes de pedir, a gente deve primeiramente confessar os nossos pecados. Por que eu tenho que confessar os nossos pecados, irmão Giovanni, irmão Rodrigo? Porque nós estamos nos aproximando de um Deus que é santo. Então, nós não estamos, pastor Valdeci, nos aproximando de uma pessoa qualquer, não. É de um Deus que é criador, que a Bíblia diz que ele é perfeito, ele é santo. De tal maneira que os serafins, eles têm 6 asas. 2 cobrem os seus rostos para não ver a santidade de Deus. Veja os serafins, 6 asas. E dentre essas asas, 2 delas eles colocam nos seus rostos para não ver a santidade de Deus. E às vezes nós nos aproximamos de Deus de todo jeito. Achamos que estamos já purificados, puro. Mas antes, temos que confessar os nossos pecados. E aqui, pastor, voltando ao texto de Romanos, né, Paulo aqui está fazendo um apelo.
É um apelo, né? Um rogo. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, o culto, quer dizer, ele não é irracional, ele é racional. Temos que ter ciência do que estamos fazendo, porque nós estamos diante de um Deus que é santo. E ainda, para finalizar, é interessante, pastor Eric, que no passado, quando o povo pecava, e Deus mandava o profeta advertir o povo, antes do profeta levar a advertência, a primeira coisa que o profeta fazia é o seguinte: nós pecamos, mas quem pecou foi o povo. Mas o profeta, ele já confessava também o seu pecado diante de Deus. Isso é importante. Glória a Deus, irmãos. Quero só informar os irmãos que estão em casa, você que talvez não seja evangélico, que esteja nos assistindo nessa manhã, sobre o poder, a questão das orações, né? Se você tiver alguma dúvida, né, e queira fazer alguma pergunta, pode direcionar aqui, né, pastor Eri? O pastor Eri, e a gente vai estar aqui, deixando aqui também algumas informações daquilo que você precisa saber sobre um pouco mais de oração. Mas a palavra rogo, né, ela leva você a se ajoelhar. Paulo diz: eu rogo-vos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, né, e o verso 10, Paulo diz a mesma coisa: rogo-vos, pois, irmãos, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que todos digam uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Irmãos, Paulo, eu sempre digo aos irmãos da igreja, aos novos convertidos: irmãos, você quer ser o exemplo de crente? Quero, pastor. Então, leiam as cartas de Paulo. A Bíblia é importante, toda a Bíblia é importante, mas só a base para um verdadeiro cristão realmente se colocar diante de Deus é a vida do apóstolo de Jesus. Primeiramente, Jesus é o nosso espelho único. Eu volto a dizer à igreja aqui, aos irmãos, Jesus podemos dizer assim, o nosso referencial é Jesus, mas nós temos o exemplo como o apóstolo Paulo, um homem de constante oração. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque até mesmo para exortar a igreja, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão de súplica: eu suplico, eu rogo. Então, a mesma forma, irmãos, Deus está esperando de cada um de nós nos cairmos de joelhos e não apenas dizer: Senhor, muito obrigado pelo carro que eu comprei, muito obrigado pela casa que eu tenho, muito obrigado por isso, mas dizer: Senhor, Senhor, eu rogo pela minha família, eu suplico pelos meus pais, eu suplico pelo um parente que está doente. E há uma mudança de uma oração simples, de uma simples oração, para um momento de oração, quando você entra no estado, podemos dizer assim, espiritualmente falando, e você vai realmente em busca disso aí, porque a oração, irmãos, é algo que revela. Então, como disse aqui o pastor Francisco, né, nem sempre a gente está orando correto. Às vezes a gente quer fazer uma oração que na verdade venha a nos trazer de repente assim uma satisfação rápida, e nem sempre é assim. Mas a oração também é um ato de agradecimento, como disse aqui o pastor. A oração é um ato de agradecimento. E quando vamos agradecer a Deus, temos o motivo de agradecer. Então, se você abrir sua Bíblia aí, lá em 1 Reis, né? É o capítulo 8 e o verso 54, irmãos, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, dessa vez eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim, 1 Reis, capítulo 8, verso 54, a gente vai dar aqui, mostrar a importância também, né, de termos essa visão de Salomão. Aí que ele diz aqui, 1 Reis, capítulo 1, verso, capítulo 8, verso 54, diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel e em alta voz dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo, ao povo de Israel, e assim por diante. Os irmãos podem acompanhar. Mas eu quero trazer para os irmãos que aquilo que na verdade estava ao alcance de Salomão, que ele chegou a fazer,
que foi a realização exatamente da construção do templo, irmãos, ali em Jerusalém. Isso traz também a importância de lembrar aos irmãos que é muito importante os cultos que estão sendo realizados nas casas dos irmãos, é muito importante, mas Deus cobrou sempre ao seu povo que fizesse uma casa de oração, onde todos pudessem estar ali, congregando com o Senhor. E aqui a gente vê exatamente Salomão, agradecido a Deus, né, por esse momento tão importante. Eu gostaria que o pastor Hélio pudesse talvez dar algumas informações, mas lembrando os irmãos, né, que é importante o congregar, é importante estarmos no templo também orando ao Senhor, porque Deus realmente teve essa visão de fazer com que, não Davi, né, pastor Francisco, mas Salomão, o filho de Davi, pudesse construir o templo para que servisse também de uma casa de adoração. Pastor, ele pode dizer alguma coisa? Até porque esse templo, né, o que Jesus vai dizer que quando Jesus chega lá e vê aqueles comerciantes no templo, fazendo da casa de Deus casa de comércio, e Jesus vai dizer, essa casa é chamada casa de oração. Amém. Então, o ajuntamento lá atrás, desde o Antigo Testamento, era para que também se fizessem orações a Deus. Por isso que é importante congregarmos e estarmos orando juntos. Jesus também fala que o que 2 ou 3 concordarem aqui na terra, isso será feito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele estaria presente. Eu quero agradecer aqui, eu sempre estou com o celular aqui, para poder ver os comentários dos irmãos, e a irmã Rosemary mandou 2 versículos aqui, que ela compartilha conosco, Efésios 6,18, onde diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos, e Romanos 8,26, da mesma forma também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ela deixa esses versículos aqui. A irmã Josineide fala que a oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Glória a Deus, né? Glória Também a Deus. a Muito nossa bem. irmã Laís, a filha do pastor Francisco, também está presente nesse estudo. E ela deixa aqui Filipenses 4, versículos 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graças. Glória a Deus, paz Laís. de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então são os irmãos, outros irmãos têm aqui também nos acompanhado, a irmã Dulce, a nossa irmã Elisete, a irmã Leda, e tem mais irmãos, o nosso diácono Manuel Montes também está aqui conosco pelo Facebook. Glória a Deus, irmão. Bom saber que os irmãos, nós lamentamos profundamente, irmãos, que nem todos os irmãos param para ouvir. Alguém já disse, não, pastor, porque nem todos têm internet. Mas nós sabemos, irmãos, que 50% da nossa igreja, os irmãos têm celular e também se utilizam da internet. Então, eu gostaria de lembrar os irmãos que é importante a questão do aprendizado, né, porque você vai estar realmente sendo inteirado de muitas coisas que você precisa saber. O pastor Francisco vai também deixar aqui um versículo onde estará informando a necessidade também da questão da oração, né? Com certeza, irmãos, primeiro eu quero dizer, pastor Valdeci e pastor Hélio, todos aqui, que eu já estamos aprendendo, né? Graças a Deus, né? Que nós aprendemos, né? Esse tema realmente, né? Ele veio dos céus, amém, com certeza, né? Veio dos céus, porque foi Deus que realmente, né? Quem fez com que esse tema chegasse, né, hoje, para nosso aprendizado. E falando aí em oração, pastor, veja o que aqui Tiago vai dizer lá no capítulo 5, né? Tiago 5, no versículo 13 de Tiago 5. Veja a resposta de Deus para mim, para você, para todos nós, né? Para aqueles que estão aflitos. Como já disse, foi a irmã Josilene que disse que a oração era o remédio. E realmente a oração é o remédio. Ela é a solução. E Tiago 5,13 diz, está alguém entre vós aflito? Sabe qual é a resposta ao remédio? Ore. Então Tiago está dizendo aqui, irmãos, que se você está aflito, se nós estamos aflitos, a nossa saída, pastor Valdeci, a nossa solução chama-se oração.
aflito, não se desespere, porque não vai funcionar, né? Não vai funcionar a igreja entrar no desespero, entrar em pânico. A gente tem que fazer, pastor, o que o rei Ezequias ele fez. E eu quero trazer esse comentário também, né, do rei Ezequias, porque a história do rei Ezequias está lá em Isaías 37, pastor. É aquela história em que um rei chamado Senaqueribe, rei da Síria, ele esteve lá em Jerusalém e ele cercou a cidade. E o rei ficou, né, naquele momento aflito, mas ele pensou na solução. Ele foi ao templo. Ele foi ao templo e ele pegou aquela carta e ele colocou aquela carta de ameaças diante de, realmente, primeiro uma carta com palavras de blasfêmias contra Deus. E a resposta veio, pastor, porque o rei Ezequias ele orou. E para a glória de Deus, né, quando os israelitas acordaram pela manhã, um anjo só matou 185 mil homens. Isso porque o rei Ezequias orou. E Deus foi misericordioso. Igreja Batista, congregação da Encruzilhada, né? Então, Deus foi misericordioso. Então, irmãos, a nossa saída, para quem está aflito, para quem está em estado de, seja lá de uma depressão, a saída é oração. Aí, a informação, né, do pastor Francisco, né? Daquilo que, na verdade, a Bíblia nos tem informado. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo pastor Eri, pelo pastor Francisco, corpo diaconal também da nossa igreja, mas por toda a igreja, porque entendemos, irmãos, que a igreja batista, ela tem um fundamento sólido na palavra de Deus, né? Já falei para os irmãos de que, na verdade, nós estamos apercebidos de todas essas coisas, como disse aqui o pastor Francisco, eu já falei para os irmãos que a oração, ela tem o poder de mudar a situação. Daqui, acabamos de ouvir da parte de Deus, por meio do pastor Francisco, de como Deus deu livramento ao rei Ezequias, não é? Como Deus mudou aquele quadro, que era um quadro de morte, na verdade, e Deus mudou essa situação. Então é através da oração, queridos irmãos, igreja amada, que nós vamos mudar esse quadro. Como disse aqui o pastor Francisco, não é momento realmente de pânico, mas é o momento de se intensificar a busca pela resposta de Deus e nas orações. Então é importante lembrar você que a oração pode mudar o quadro da sua vida. Questão de enfermidade, questão financeira, questão de muitas coisas, realmente somente a oração tem o poder de mudar. Porque, na verdade, é conversando com Deus que Ele vai nos dar uma resposta certa. Então, eu quero ainda ler para os irmãos aqui, lá em 2 Crônicas, capítulo, também aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, e o verso 28, pastor Francisco. A gente vai trazer aqui a memória dos irmãos, né? De fatos que, na verdade, na oração de Salomão, ele envolve todas essas coisas. E uma coisa que me chamou a atenção, pastor, é que no versículo 28, o Salomão, ele também fala a respeito disso. E ele diz aqui assim: havendo fome na terra, segundas Crônicas, capítulo 6, verso 28, diz assim: e havendo fome na terra, havendo fome, havendo peste, havendo queimaduras, né? Dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, né? Ou lagartas, cercando a alguns dos seus inimigos na terra, nas suas portas, ou quando houver qualquer praga, escute isso aqui, igreja, quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração, olha aqui agora o poder da oração, toda oração e toda súplica. Vê que Salomão ele fala na oração e a súplica, como falei para os irmãos, que qualquer homem fizer em todo o teu povo, em Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para essa casa, então ouves tu desde os céus, do teu assento, da tua habitação, e perdoa a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo o conhece o seu coração.
Então gostaria de lembrar para os irmãos que, na verdade, Salomão ele faz um levantamento do que poderia acontecer, pastor. Pragas, fomes, pestes, todas essas coisas que, na verdade, viessem a acontecer no meio do povo de Israel. Então, quando o povo orasse, dirigindo-se àquela casa de oração, então Deus estaria dos céus para ouvir as orações dele e perdoar os pecados. Quando a gente traz esse quadro para os dias de hoje, pastor, nós estamos com essa pandemia, né? Que, na verdade, temos essas informações da Bíblia, que é a questão das pestes, das pragas, né? Mas exatamente quando Salomão aqui ele tem essa visão de que essas coisas poderiam acontecer, como também o próprio Jesus falou cerca de uma série de coisas. Agora, o que é interessante é que Salomão disse que na verdade, quando nos voltássemos para esse lado aqui, Deus irá ouvir exatamente essas orações. Então o pastor vai dar uma explicação, mas eu quero adiantar aqui para junto com o versículo que nós acabamos de ler, na oração de Salomão. Aí lá no versículo 7, que é muito falado da igreja, muito comentado, a gente vê exatamente Salomão já tendo uma resposta da parte de Deus, né? Aqui capítulo 7, verso 14, é quando ele realmente se responsabiliza. O povo, o templo está feito, há uma casa de adoração, o povo tem lugar para adorar a Deus. Logicamente que o próprio Jesus também fez a referência que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade, mas nos dias de Israel realmente havia esse templo ali em Jerusalém. Então, mesmo depois da oração de Salomão, aí agora tem também exatamente essa informação precisa para nós, quando a palavra de Deus ela nos diz aqui, né? 7,14, onde diz: se o meu povo de Deus, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, né, dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, né, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos também à oração que será feita nesse lugar. Na verdade aqui, é aquilo que Deus está falando, se, né? Se, nesse se tem muitas coisas. Então, na verdade, quando ele fala da questão de se humilhar, de orar, de buscar a face dele, de se converter, irmãos, eu quero lembrar a igreja nessa manhã, que Deus está falando aqui para um povo, irmãos, que era o povo dele, povo de Israel. Deus não está falando para uma nação pagã, Deus está falando para um povo que era um povo dele. Não é isso aí, pastor Francisco? Era o povo dele. O povo estava realmente se distanciando de Deus. E agora vem realmente algumas coisas que Deus precisava cobrar do povo. Então o que faz a mudança nisso, pastor? A oração, não é? A oração faz a mudança nessas. Por isso que eu digo já falando para os irmãos, precisamos orar mais e cantar menos. Precisamos buscar mais a palavra de Deus mais, né? E na verdade falar menos. Quando buscamos mais a Deus, Ele nos responde, né, com mais intensidade, que estamos buscando. E às vezes falamos, mas deixamos de viver uma verdadeira adoração. Então aqui a gente vai ver realmente que Salomão, ele faz um momento de oração, agradece a Deus pelo templo, mas também Deus responde com uma palavra, podemos dizer assim, de cobrança. Se a igreja batista orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter, então disse: eu vou ouvir a oração desse povo aqui. Então, resta-nos, irmãos, nessa manhã, fazemos uma reflexão de como estávamos antes vivendo aqui, diante de Deus, né? Se estávamos vivendo uma vida de humilhação, estávamos vivendo uma vida de oração, se estávamos buscando verdadeiramente a face do Senhor, ou se estávamos apenas vindo nos domingos, né? Para participar do culto, sem uma verdadeira adoração. Então muitas coisas realmente deixa a desejar, e nós precisamos informar a igreja que nós precisamos mudar cada dia mais o quadro das nossas vidas, porque Deus está disposto a nos dar uma resposta. Mas se, então fica aí com esse se,
você, se eu e você, que somos povo de Deus, então, isso eu tenho falado às vezes nas minhas lives, quando eu falo, Deus está esperando que o povo vá para as ruas orar, que o povo entre numa campanha de oração. Deus está esperando com que o povo se renda aos seus pés, para que ele venha realmente parar essas enfermidades, porque está aqui Salomão falando a respeito disso. Eu quero deixar para você aqui, porque entendemos assim, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele não muda. E a gente sabe, irmãos, que a igreja realmente precisava desses puxões de orelha, para que algumas coisas nós pudéssemos colocar em ordem. E essas coisas ficam muito comigo e com você, que cada um possamos mudar. Pastor ou pastor Francisco, pode falar? Pastor Francisco. Enquanto o pastor Valdeci estava fazendo os seus comentários, irmãos, fundamentado nas Escrituras, eu estava refletindo. E nessa reflexão, nós não temos nenhuma dúvida, pastor Eri, que a oração, né, é a única fórmula, como já foi dito pela boca do irmão, também já comentou, que a oração, irmãos, ela é a saída, ela é um remédio. Agora, tem um detalhe. Eu até há uns dias alguém me perguntou, pastor, na Bíblia houve algum momento de que Deus falou que não iria ouvir a oração de alguém? Eu disse sim. E aí essa pessoa perguntou, e por que Deus não quis ouvir? A resposta, irmãos, está na palavra de Deus, que ela é inerrante. Inerrante, ou seja, não existe erro na palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí eu reporto aquela situação de Jeremias, capítulo 7. Que Deus ele chegou a dizer para o próprio profeta, olha, você nem levante clamor, nem súplica, nem oração, porque eu não te ouvirei. E às vezes as pessoas perguntam, que Deus é esse? Se lá em 2 Crônicas 7, 14, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Como é que agora, será que Deus não está caindo em contradição? Alguém pode até pensar isso, né, pastor Eri? Como é que Deus fala uma coisa lá em 2 Crônicas e agora ele diz, eu não vou te ouvir? Irmãos, eu mais uma vez quero ressaltar, você que está nos ouvindo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Vamos entender as circunstâncias, os fatos, porque lá em Jeremias Deus não disse que iria ouvir a oração do profeta. Qual era o problema que estava impedindo? O problema, pastor Eri e pastor Valdeci, é que o povo trocou Deus, o povo tinha trocado Deus. E isso é uma verdade que nós pastores, nós realmente cristãos, não devemos esconder das pessoas. Não tem nada a ver com preconceito religioso, não tem nada a ver com isso. Mas o que está em risco aqui, irmãos, é a verdade de Deus. Não é a verdade do pastor Francisco, não é a verdade do pastor Valdeci, não é a verdade do pastor Eri, não é a verdade da igreja, é a verdade de Deus. Por isso que lá em Romanos também, Paulo vai dizer que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Trocaram a verdade de Deus em mentira. Então a causa de Deus não dizer a Jeremias, eu não vou te ouvir, porque o povo trocou Deus por objeto. Como eu falei, nós temos que nos prostrar diante do Criador de todas as coisas, que é Deus. E não diante de um objeto que não tem poder. E Deus, ele disse, olha Jeremias, eu não vou te ouvir por conta disso. Os filhos realmente apanham lenha, as mulheres amassam a farinha para fazer o bolo, para adorar a rainha dos céus. Lembrando aqui, meus amados irmãos, que a rainha dos céus não é Maria aqui, viu? Não tem nada a ver com Maria, mãe de Jesus, Era uma deusa chamada Insta também, que era adorada, e que o povo que conhecia Deus, deixou Deus, trocou Deus, e isso chama-se, para encerrar meus comentários, chama-se adultério espiritual. O que é adultério espiritual? É quando eu troco Deus, irmãos, por qualquer coisa. Quando eu dou mais ênfase a outras coisas, eu venero qualquer outra coisa, então eu me esqueço de Deus. Isso é trocar Deus.
Então essa foi a causa de Deus. Disse: eu não vou te ouvir, Jeremias, não ore não. Amém. Está aí, pastor Eri. Só um Glória a comentário Deus. aqui, dentro do que a gente tem comentado, para você aí refletir em casa, para a gente refletir aqui também. Toda a ação de Deus na terra, ela precisa, a gente encontra na Bíblia, né, várias histórias dessa atitude do homem de buscar Ele em oração. Então veja o quanto a oração é fundamental. Eu sempre gosto de pensar no caso de Jonas, e eu faço uma pergunta para a gente refletir. Se Jonas não tivesse orado, ele teria saído ali do ventre do peixe? Porque algumas pessoas, elas atribuem tudo para Deus, atribuem tudo para a soberania de Deus. Então Deus é soberano, Ele faz como quer. Então se Deus já tem tudo decretado e faz como quer, então ninguém precisa orar. Então isso é um buraco que alguém pode cair. Então a gente está aprendendo nessa manhã o quanto a oração ela é importante nas suas mais variadas formas, como tem lido aí o pastor Valdeci, no rogo, na súplica, na intensidade. Agora, você veja que tem uma outra passagem bíblica sobre a oração que está em Mateus capítulo 9, que é uma das que mais me impressiona. No versículo 37, 38, Jesus ele faz um chamado aos seus apóstolos ali para a oração. Mas em que sentido? Veja que sentido. Jesus olha e diz assim para os discípulos: a seara é verdadeiramente grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai ou rogai, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie os trabalhadores para a sua seara. Então, o pastor Valdeci tem falado da necessidade da oração. Veja que até para que Deus levante missionários e levante evangelistas, pescadores de almas, Jesus fala assim: ore para que Deus faça. Então a oração ela é fundamental, não para a gente atribuir para Deus, Deus faz como quer, Ele é soberano. Não, é importante que Deus encontre na terra aqueles que estejam o buscando. Ele fala para Ezequiel, né? Procurei, acho que o profeta Ezequiel, né? Deus fala, né? Eu procurei na terra alguém que tivesse na brecha por esse povo. Então a gente costuma também falar que a pessoa mais importante na igreja, do ponto de vista espiritual, não é aquela que prega, não é aquela que está aqui agora nesse momento, porque tem muita gente que às vezes só valoriza um momento como esse, de repente, se tivesse à frente, vamos dizer assim. Mas a pessoa mais importante da igreja, do ponto de vista espiritual, e aí só Deus sabe, é aquela que ora. Imagina que a gente volta ao culto aqui, normalmente, depois dessa pandemia passar, e aí está aqui um pastor, os pastores estão aqui hoje, mas de repente, misericórdia, né? O pastor passou um mês todo sem ler a Bíblia e sem orar, e só se preparou no dia de trazer a palavra. De repente está ali o Ministério Louvor, os irmãos, e aí esses irmãos do Ministério Louvor também não oraram, não buscaram a Deus. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico, né? Quando alguém chega num culto, vai ver o pastor, vai ver o Ministério Louvor, vai ver os irmãos que têm a oportunidade, e de repente a pessoa que Deus está vendo no mundo espiritual, que tem o buscado, orado, chegou, sentou ali e observou os visitantes que estão chegando, e ele já está intercedendo pelo pastor, intercedendo pelo Ministério Louvor, ele está orando, ninguém está vendo ele nem vai ter a oportunidade de ser chamado para orar no culto. Mas para Deus, no mundo espiritual, Deus está vendo, e esta pessoa que tem sustentado, que tem orado por aqueles que têm sido colaboradores na obra. Então a oração, se você que está em casa aí, vocês que estão aqui hoje, você que vai ver essa live aí, e você é alguém de oração, tenha certeza, como a gente sempre costuma falar aqui os pastores, o ministério mais importante na vida do cristão é a sua vida de oração. Esse é o ministério, é o chamado do ministério silencioso. Charles Spurgeon dizia assim, que você quer conhecer a vida espiritual de uma igreja, procure estar num culto de oração. E a gente veio, como o pastor Francisco sempre fala, né? Nos cultos de domingo, a gente tinha aquela multidão, nos cultos de oração, aquelas poucas pessoas. Nos cultos do departamento, as mulheres, os homens ativos. Nos cultos de oração, uma minoria. Então, assim, vamos dizer que o pulmão de uma igreja é o culto de oração, a vida de oração. Então, se você cultiva uma vida de oração,
tenha certeza de que mesmo que o pastor não te reconheça, pode ser até eu, né? Você diz assim, eu estou nessa igreja há tanto tempo, mas ninguém me dá uma oportunidade para louvar, para pregar. Olha, nos perdoe, né? Podemos até dizer assim, mas se você continua na sua vida de oração, continue, porque talvez a sua vida de oração tenha sustentado os pastores, os ministérios da igreja e a obra, e Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Você tem um ministério mais importante de todos, é um ministério que não está muitas vezes em evidência. Então, o chamado de hoje, o estudo de hoje, nossa conversa teológica de hoje é sobre um chamado à oração, e vamos continuar com o pastor Valdeci, dando sequência nesses versículos, para a gente, com certeza, ser ainda muito mais abençoado no dia de hoje. Amém. Glória a Deus, irmão. Nós queremos agradecer a Deus esse momento tão bom aqui que nós estamos realmente, né? Como já falei antes, né? Mesmo os irmãos ausentes em corpos, né? Mas presentes em espírito. Eu posso contemplar aqui cada irmão, Zomar Felipe, né? Irmão Jeová, né? Irmão, toda a igreja aqui presente. Eu creio nisso, que foi assim que Paulo disse, mesmo presente e ausente em corpo, mas presente em espírito eu estarei com vocês. Então é importante, como disse o pastor Eri, a questão, e como estamos levando essas considerações, para que nós possamos voltar, irmãos, aqui para os nossos templos com uma visão de oração, né, de busca da palavra do Senhor. Pode ler, pastor Francisco. Agora, pastor Eri, a sua fala me lembrou, né, aquela palavra que Deus procurou um homem, né, Ezequiel. Aí me lembrou agora um trocadilho mais ou menos assim, né? Deus não está procurando, irmãos, pessoas eloquentes, pessoas que tenham inteligência, conhecimento teológico. Deus está procurando pessoas que o busquem. Que às vezes a igreja, que somos nós, às vezes nós temos realmente um público de pessoas versadas, cultas, inteligentes, né? Tem conhecimento em tantas áreas, mas nós estamos falho em uma só coisa. Porque não adianta, irmãos, a gente ter uma igreja com pessoas em doutorados, mestrados, no conhecimento da ciência de informação ou qualquer outra coisa. É como Paulo disse, ainda que eu falasse todas as línguas, tivesse todo o conhecimento, aí ele agora vai trazer o amor. Aí eu trago a oração, irmão, que realmente, como disse o pastor, irmão, não é só o pulmão, é o coração que bate sem arritmias. Porque quando vem a arritmia já é um problema, mas é um coração que bate sadio. E isso fará com que a igreja cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração. Glória a Deus. Está aí realmente a colocação do pastor Francisco aqui, porque já falei para os irmãos, e vamos aqui o pastor Hélio, pastor Francisco. Os nossos cultos, irmãos, vão ter à noite, nos domingos, momentos de oração. Para um pouco a programação, irmãos, sou de igreja de pé, quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas o nosso comportamento daqui para frente vai ser assim, porque realmente fui tocado. Logicamente que é assim que acontece na vida da gente. A gente, às vezes, o povo erra por falta de conhecimento, né? O povo erra, às vezes, por falta de orientação. Então, quando o Espírito de Deus fala nos nossos corações, a gente realmente, é importante que a gente venha a obedecer. E Deus me deu essa visão de que a igreja deveria voltar com a visão de oração. Por quê? Porque a oração, irmão, ela também tem o poder de revelar a presença de Deus nas nossas vidas, não é? Às vezes você vê um culto tão eufórico, bate palma, grita, canta e pula, mas Deus não está presente. Deus não está presente, porque as vidas, elas não são vidas que representem vidas de orações. Há realmente a euforia, o momento ali, e aparentemente a gente diz assim, mas pastor, que culto maravilhoso, mas foi uma bênção hoje. Você notou que no outro dia é a mesma coisa? Não mudou nada? Ora, se o culto realmente tem sido uma bênção, for uma bênção, se a mensagem for uma bênção para a vida do irmão, então aquele irmão, aquela irmã deveria mudar. Só que o irmão não muda, irmãos. Então por quê? Porque não há vida de oração. A única forma de mudar uma vida é realmente quando nós nos colocamos a Deus. Senhor, muda a minha vida, restaura essa podridão que está dentro de mim, né? Esse mal-estar que na verdade está acontecendo na minha vida. Irmãos, é visível aqueles irmãos, na verdade, que têm
esse ato de contender essas coisas. Então, por quê, pastor? Porque falta intimidade, falta o temor a Deus. Como disse Salomão, pastor Francisco, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o que é que acontece? O que realmente o diabo estava trabalhando foi exatamente nessa área, onde a igreja ficou mais na questão do louvor, mas menos adoração, porque a adoração, ela vem de um coração arrependido, ela vem de um coração transformado, ela vem de um coração realmente que foi impactado com o poder de Deus. E a gente vê às vezes o irmão cantando, pregando, falando, e lá depois a vida não representa isso. Então a oração, ela tem o poder de revelar o poder de Deus, né, as manifestações de Deus no meio da sua igreja, que é o perdão, é o amor, é a compreensão, né, que a igreja realmente precisava viver isso, né, o companheirismo, o ombro amigo, né, porque isso é a revelação de Deus para os filhos da obediência. Então, pastor, quando a gente lê Atos capítulo 4, verso 31, eu já estou aqui em mãos, sei que a gente já estamos com o horário chegando no final, tinha muitas coisas pela frente aqui ainda, mas a gente tem aqui Atos 31, onde diz assim, Atos capítulo 4, verso 31 diz assim, e tendo eles orado, não diz cantado, diz assim, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja a visão dessa situação aqui. O texto bíblico aqui vai dizer, queridos irmãos, igreja amada, de que quando a igreja primitiva, como disse aqui o pastor Francisco, os discípulos que estavam em tamanha turbulência, era a perseguição dos governadores da época, né, dos poderosos, mas havia a manifestação do poder. Quando eles acabaram de orar, o lugar onde ele estava tremeu. Isso é coisa tremenda, irmãos. Outro dia alguém chegou, o pastor viu uma mensagem, o pastor Billy Graham, quando ele falava na sua mensagem, dizia que um dia ele estava no gabinete dele, e era culto de oração naquela noite, e o irmão, a igreja estava orando, o pastor estava no gabinete, né? E de repente ele recebeu um irmão no gabinete dele, pastor, assustado. Aí o pastor, o que foi, meu irmão? O que foi que houve? Pastor, eu estava orando, e quando eu estava orando, tinha um homem de branco de lado de mim. Pastor, calma, irmão, você não estava orando? Quando a gente está orando, tem anjos, amém, igreja? Lembre-se, quando você está orando com um verdadeiro coração arrependido, a Bíblia, a palavra de Deus diz, tem anjo acampando-se em sua volta. Aí o pastor diz, volte para o seu lugar, não diga nada para ninguém. Lembre-se, quando você está orando, você está buscando a face de Deus, e na busca da face de Deus, então ele se revela. Pastor, nós somos batistas e cremos, irmãos, na revelação. Outro dia alguém disse, os batistas não creem, pelo contrário, os batistas, eles não creem em certas coisas que são fantasias mentirosas, mas nós cremos no poder, na revelação de Deus, e aqui a gente tem exatamente a manifestação de Deus, a santidade, irmão. A santificação do povo era tão grande, mas tão grande, que quando eles acabavam de orar, pastor Francisco, Deus dava a resposta. Então é isso que a gente quer ver na nossa igreja também, porque irmão Rodrigo, irmão Giovanni, ele não mudou, ele é o mesmo monte. Se Deus operou no passado, irmãos, ele opera também nos dias de hoje, pastor. E qual a dificuldade, pastor? O povo está vivendo, irmãos, de aparência. Não quero generalizar aqui todos os cristãos, mas havia uma aparência de muita situação. Então Deus quer ver mudança no seu povo, porque ele se revela. Atos 9, pastor Francisco pode ler aí, Atos 9 e verso 40. O poder de Deus se revela no momento da oração. Isso é bíblico, irmãos. A igreja tem que parar mais. A igreja tem que orar mais do que vivermos só. Nada contra os louvores, nada contra esses momentos. É muito bom o louvor, tudo é muito bom, tudo é muito bom. Mas a oração é prioridade, porque ela muda e ela revela o poder de Deus na vida da igreja. Atos, capítulo 9 e o verso 40, né? Aqui foi a cura, né? Aliás, a ressurreição, né? Isso. Da menina de 12 anos,
Quando Pedro ele entra lá na casa dela, né? Verso 40 diz: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Ressurreição aqui, né? Ressurreição. Através da oração. É? Veja aí que a oração, ela tem o poder de mudar o quadro. A menina estava morta. Irmãos, é exatamente, queremos uma igreja vivificada no poder do Espírito Santo, né? Já falei para os irmãos, não tenho nada contra instrumento, eu gosto de instrumento, eu gosto de louvor, eu gosto de adoração, mas, na verdade, sabemos que isso não edifica a igreja. O que edifica a igreja é a palavra de Deus, a fome da palavra de Deus e a questão da oração. É muito importante que a gente vê realmente como Deus se revela, né? Nesses momentos. Vocês já imaginaram, irmãos? Você já imagina, a pessoa está lá morta lá, choro, lágrimas para um canto, lá para o outro, aí entra um homem de Deus, foi Pedro, né, pastor? Pedro, né? Aí a menina estava morta ali, e agora entra aquele homem de Deus. É como o pastor disse, Deus está procurando homens de adoração, homem a que ele possa revelar o seu espírito, e entra aquele homem ali, simples, humilde pescador. Olha aqui, igreja, não é? Um humilde pescador, entra ali agora, e em nome de Jesus, ele ordena a palavra de Deus, e a menina se levanta. Então, há o que? A questão da revelação, do poder de Deus na oração é muito importante para os irmãos, né? E a gente lê ainda, pastor Francisco, né? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também é a questão ainda podemos ler Atos 12, Atos capítulo 12, versos 5 e 7. Depois o pastor Eric tem comentários aqui, agradecendo já desde já os irmãos que estamos chegando no final, né? Atos capítulo 12, versos 5 e 7 é onde Deus se revela mais uma vez, né? Essa passagem aqui, esse texto é quando Pedro estava preso, né? É verdade. Ele estava preso, irmãos, mas a igreja, pastor, ela fez algo de importante. A igreja não estava aqui no desespero, no pânico. A igreja estava orando. Verso 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o verso 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus mandou um anjo, pastor. Glória a Deus. Pastor Eric. O nosso irmão Gilson, né? Gilson Paz, ele acabou de citar aqui esse texto aí. Glória a Deus, irmão Diácono Gilson. Glória a Deus. De Atos dos Apóstolos, né? Sobre Pedro na prisão. Nosso irmão, futuro diácono Manuel, né? Nosso irmão José, lá da Encruzilhada também, ele fala que o poder da oração se deve manifestar constantemente em nossas vidas. E o hábito de orar deve nos levar a descobrir grandes tesouros de Deus escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. Nosso pastor Marcos também, nosso pastor Marcos que esteve aqui com a gente. Feira Nova? Não. Tem Marcos lá de Goiás. Goiás, ele coloca que o tempo gasto com oração nunca será um tempo desperdiçado, né? Nosso irmão Anselmo, todos os irmãos aí do Alto do Derbe, né, que estão conosco também, nesse instante de adoração. Glória a Deus. Está aí, irmãos, realmente como é a revelação de Deus através da busca, né? Realmente vem a resposta, e Deus ele usa anjo. É muito importante lembrar aos irmãos que ele usa anjo, né? Então a gente tem aqui também, lá em Daniel, capítulo 9, e o verso 22 diz assim: Me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das duas súplicas, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão.
texto que nós lemos aqui, irmãos, Daniel, é uma forma de como Daniel estava orando e de repente agora Deus manda um anjo, né, para dar entendimento a Daniel sobre a questão dessas semanas que são estudos que na verdade se prolongam pela frente, mas é realmente a visão de Deus para com o seu povo, é realmente uma visão da gente poder ter essa visão de acompanhamento, né, de busca pela palavra de Deus, porque a oração, irmão, ela tem um poder na vida. É muito importante lembrar os irmãos que a oração, ela tem o poder na vida de alguém que vive uma vida de oração, certo? Escute isso aqui que a gente está encerrando, mas eu quero lembrar você que está em casa nesse instante nos ouvindo, a oração, ela só tem o poder na vida de alguém que já vive uma vida de oração, está certo assim? Então entenda bem, não adianta, irmãos, realmente, como leu o pastor Francisco, né? Na questão de Jeremias, onde o povo estava no estado de pecado tremendo, trocando Deus por outros objetos, né? E Deus agora fala o profeta para que não ore, porque na verdade o povo não tinha essa vida de oração. Então eu quero dizer para você, pastor, eu quero ser um homem de oração. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero, na verdade, ter aquele poder, chegar a orar. Irmãos, não temos dúvida, Jesus Cristo disse, eis que dou poder nos céus e na terra, né? Eis que eu vos dou poder de pisar escorpiões, expulsar demônios, curar enfermo. Essa questão aí foi dada pelo próprio Jesus à igreja. E o que está faltando, pastor? Vida de oração, vida de pessoas que estejam verdadeiramente convertidas, porque o nosso Deus, ele é um Deus que não muda. Então, se na verdade os discípulos fizeram milagres, né? Como a gente leu aqui que Pedro, né, chegou e levantou aquela menina, né? Também a gente tem Paulo pregando uma certa noite e me parece que o camarada caiu da janela, né? Um certo rapaz chamado Eutico. Isso. Na pregação do apóstolo Paulo, que se estendeu à meia-noite ou mais, ele caiu e realmente morreu. Mas Paulo foi lá, né, e pôs as mãos sobre ele, orou e ele voltou à vida. É isso, irmão. Deus ele não mudou. Não adianta, irmãos, ouvir mensagem satânica. O que está faltando na igreja é santificação, vida de oração. Parada, a gente fala mais, vê a vida. Está faltando isso. Deus não se associa com o pecado. O povo de Israel foi escravizado. Toda igreja sabe disso, irmãos. O povo foi escravizado, ou melhor, o povo só era escravizado das mãos dos poderosos, né, da época, quando o povo de Deus pecava. Quando o povo de Deus estava em estado de pecado. Então, se na verdade você deseja ser um homem de oração, um jovem de oração, uma jovem de oração na sua igreja, seja. Pode não, chegue lá, está você lá, o povo vai comentar, irmão Rodrigo só quer ser os santa, está lá agora, a gente chega ajoelhado direto lá atrás. Não se importe com isso não, não se importe com isso não, seja um homem, um jovem, seja seja um vaso, porque a gente pode entender aqui a questão de Elias, que a gente vai ver mais, mas a questão de Elias, 2 Reis, capítulo 18, e por aí capítulo 18 de Reis, contra a história do profeta Elias, também. Aí veja a diferença, o que fez a diferença, irmãos? Elias está diante do rei Acabe, e na verdade Elias está realmente ali dizendo para Acabe, né, que a chuva deveria de vir. Segundo Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que Elias era um homem semelhante a nós, né? Mas orou e por 3 anos por aí pela frente, não choveu no reinado de Acabe. Então o que na verdade faz a diferença é a qualidade de vida, né? É importante lembrar, o pastor Francisco sempre em suas mensagens fala a respeito disso aqui, quando na verdade Elias teve a coragem de dizer, quando foi chamado de perturbador de Israel por Acabe, Elias teve a coragem de dizer ao rei, ele realmente entregou a sua vida, de revidar a sua ação, disse, tu me chamas de perturbador, eu não sou perturbador, mas quem é o perturbador aqui Acabe é tu e a tua família, irmãos, é ser corajoso. Deus quer realmente ver homens corajosos, pessoas capazes de dar a sua própria vida
pela a própria palavra de Deus, a gente sabe das falhas de Elias, que ninguém é perfeito, mas Elias teve essas colocações, porque Elias também foi um homem de verdadeira oração e provou, como eu tenho dito para os irmãos, né, irmãos, que na verdade essa pandemia que está aí, estamos vivendo, ela vai passar, não vai aparecer remédio, não, porque o remédio é a própria mão de Deus. Já podemos ver que alguns países já está tendo uma baixa, o povo está deixando já de ser infectados, o número de mortos são menos, é porque o próprio Deus já colocando as coisas no lugar, e a gente acredita nisso, mas volto a dizer que a igreja ela precisa viver uma vida de oração, como foi o caso de Daniel. É impressionante a vida de oração de Daniel, é impressionante, irmãos. Eu queria que Deus levantasse homem, a começar de mim, dos pastores aqui, homens de oração, a gente poder chegar aqui, ver irmão ajoelhado ali orando, outro ajoelhado, porque a oração, ela traz o poder para todas as situações. A gente vê o caso de Daniel, mesmo Daniel sendo acusado de uma coisa que ele, na verdade, não tinha, podíamos dizer, não estava naquilo lá, das acusações deles, mas sabendo que estava proibido de orar, que ninguém orasse durante 30 dias ali, Nabucodonosor, né, pastor? Nabucodonosor, por 30 dias não orasse, mas Daniel cria no Deus que verdadeiramente, realmente ele aprendeu desde a sua infância a amar, ao temer, e mesmo com o edito, né, do rei lá, Daniel não teve problema. Durante dias ele abria a porta do seu prédio, do seu lugar onde ele estava lá, e orava 3 vezes ao dia. Isso Daniel tinha uma vida de constante oração. Agora, veja, queridos irmãos, amados igreja, veja isso aqui, como Deus opera. Quando Daniel precisou das mãos de Deus, Deus nunca falhou. Há um homem que tem uma vida de oração, há um homem que tem uma vida de intimidade com Deus, Deus nunca vai falar com você. Ele pode sim até colocar você na prova, como fez o caso de Jó, mas você será um referencial na sua igreja. A gente vai poder ouvir de irmãos: pastor, minha filha estava doente, pastor Francisco chegou lá, depois da oração que ele fez, pastor, minha filha hoje está bem. Isso que Deus quer operar no nosso meio, irmão. Isso é que Deus, que ele permanece o mesmo. Isso, eu não fico admirado, pastor. Rapaz, o pastor Francisco foi convidado, o pastor Hélio foi convidado para fazer uma cerimônia fúnebre de alguém aí, e de repente, no meio da cerimônia, o defunto se levantou, glória a Deus, e a novidade disso, não. A gente vê que houve um caso de Eliseu, né, que parece que aquela situação lá de Eliseu colocaram os ossos. Foi houve uma batalha na época, e realmente, né, uma guerra, um soldado israelita, ele caiu numa cova, e diz o texto bíblico lá em Reis, que ele caiu e tocou nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Está vendo aí? Porque até os ossos, irmãos, de um homem santificado tem um poder, não que o poder esteja nos ossos, viu? Mas até aquele presente momento, Deus atuou quando aquele soldado cai naquela sepultura, né? E ali realmente o homem foi ressuscitado. E o que eu quero dizer para a igreja, que na verdade, a gente estamos encerrando aqui, eu vou deixar as considerações aqui com o pastor Hélio, o pastor Francisco, né? Ainda temos algumas coisas pela frente, mas creio verdadeiramente que Deus falou no seu coração. Isso, agora eu deixo aqui também para a questão das mulheres, dizendo que é a questão lá de Ana, 1 Samuel capítulo 1, verso 12, quando Ana também faz aquele apelo acerca do seu filho, que é muito importante lembrar para os irmãos, que às vezes alguém pensa que Deus só opera nos homens. Não, Deus opera também nas mulheres. Nós temos exemplo de mulheres excelentes, né, que na verdade foram exemplo na Bíblia, mulheres de oração, como o caso de Esté. Então, o que é que Deus está esperando da nossa igreja desses últimos dias? Que haja uma mudança, que haja santificação, que haja, na verdade, a visão da busca de Deus para o povo de Deus. Eu, mais uma vez aqui, eu agradeço a Deus pela oração da igreja ao meu respeito, a minha vida, a vida dos pastores, mas lembrando aos irmãos que no retorno à igreja aqui, eu creio que muitos eu vou poder ver alguns irmãos de joelho, não é? Qual a dificuldade de se ajoelhar? É vergonha. Ô irmão, é vergonha de se ajoelhar. Então eu acredito que depois, irmão, da volta, a gente vai ter irmãos aqui ajoelhados, irmãos levantando as mãos para cima. Levanta as mãos, irmão. Levanta as mãos santas, né, pastor?
levanta as mãos para adorar. Eu acredito e penso assim, como eu falava com o diácono Alzamar Felipe, estava informando também, acerca disso, que na volta aos nossos cultos, a gente vai ter algumas mudanças necessárias daquilo que Deus já esperávamos que estivéssemos fazendo já há muitos anos. Quero agradecer a Deus aqui pela vida de todos os irmãos, né? Quero mandar um abraço aqui para o meu seminarista, né? É o Marcos Valério, que está nos assistindo. Ontem ele ligou para mim e pastor, eu vou estar orando. Ontem Marcos ligou para mim e disse, pastor, eu vou estar orando, sei que ele está nos assistindo, vou estar orando para que Deus lhe use amanhã no estudo sobre a questão da oração, que na verdade foi um tema também que a gente pôde ter recebido essa visão. Então que o nosso Deus nos abençoe. Pastor Francisco, mais últimas considerações, pastor Eri, e a todos o nosso muito obrigado. Logo mais estaremos encerrando com uma palavra de oração. Desta vez vamos estar orando em nome de Jesus, eu digo que a coisa passou rápido e o tempo passou, mas precisamos retornar os nossos lares e à noite estejam na live aqui com os irmãos também ouvindo o culto. Pastor Francisco. Irmãos, primeiro eu quero, pastor Eri, não seria bom eu sair daqui sem relatar, eu fiz um comentário da questão do homem, que foi lançado na cova, mas é importante a gente mostrar texto bíblico, porque já diz um ditado, camarada, eu matei uma cobra, olha aqui, esse foi o pau usado, eu matei ela, mas não mostrou ela, mostrou só o pau. Então a gente já que estamos usando as verdades de Deus, a palavra de Deus, isso está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21 diz, depois morreu Eliseu, Eliseu não foi arrebatado, Elias foi, mas Eliseu morreu. 2 Reis, capítulo 13, você pode marcar na sua Bíblia aí, verso 20 e 21 diz, depois morreu o profeta Eliseu, e o sepultaram, olha aí pastor, sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. 21, e sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Depois de morto, até os ossos do profeta ressuscitou. E assim, pegando esse episódio aí, Deus, ele precisa cumprir os seus propósitos na terra. E para que Deus cumpra os seus propósitos na terra, ele usa homens. Então a gente vê que os moabitas precisavam reconhecer a grandeza de Deus, do Deus que atuou na vida do profeta. Então até quando vão enterrar lá o soldado, Deus mostra que era Deus, o cumprimento das promessas do Senhor. Nós tivemos aqui participação também no nosso Instagram, a irmã Jucinete, ela citou aqui, fez um comentário, e eu acho que esse comentário se aplica também ao que o pastor Francisco falou sobre Daniel. Daniel tinha uma prática, o pastor Walter estava falando, a prática de oração diária de Daniel. E aí a irmã Jucinete fala assim, que a oração deve ser praticada com regularidade, perseverança, determinação e tenacidade, pelo menos uma vez ao dia. Sintamos vontade ou não, porque uma vida poderosa de oração transforma a nossa vida, como falou aí o pastor Valdeci. Então eu espero que nessa manhã nós tenhamos sido edificados com essa palavra e que a gente não abra mão do nosso secreto com Deus, da nossa vida de oração. Glória a Deus, irmão. Vamos pedir o pastor Eri agora para pegar o violão. Nós vamos encerrar cantando, assim como iniciamos cantando, irmão, vamos terminar cantando para a glória do nosso Deus. Depois estaremos orando. Mais uma vez o agradecimento a todos os irmãos que participaram, estão conosco, mas nós vamos aqui louvar com o hino. Pastor, pode falar, pastor Francisco. Eu quero, o pastor falou das considerações, irmãos, mas eu quero agradecer a todos os irmãos, que com certeza, e a minha filha também, minha esposa, de Vânia, estou lhe vendo daqui, Vaninha, viu? Minha sogra, a todos, e também aos irmãos da congregação da Encruzilhada, aos irmãos da Igreja Batista, também, na pessoa dos seus pastores, Bom estarmos aqui, pastor Eri, pastor Valdeci, irmão Giovanni, irmão Rodrigo. Então, muito obrigado a todos, e eu espero que
os irmãos tenham realmente aprendido nesta manhã, né? Sobre o poder da oração. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Bendita hora de oração. Bendita hora. 148, parece que é isso mesmo, né? Bendita hora de oração, irmãos. Estamos aqui encerrando a nossa live nessa manhã. Agradecido ao nosso Deus, né? Vamos ver aqui. Bendita hora de oração, isso mesmo. 148, nosso cantor. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Francisco, né? Também o nosso irmão Rodrigo, nossos sonoplasta, né? Cinegrafista, né? E também mandar aqui um abraço, um beijo para minha esposa Maria Soares, né? O pessoal aí que está nos assistindo. Recebam o abraço do pastor e a paz de Cristo Jesus. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempo de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, que ele é produto só da devoção, que leva ao céu o seu ardor em doce cheiro, ó meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé e amor constante orar. Depois da morte do pavor, então será sim só louvor. Depois da morte e do pavor, então será sim só louvor. Abraço aqui a todos os irmãos, ao meu também ao diácono Luiz Carlos, também que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. E vamos orar, pastor, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Santo Espírito, maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te louvamos nessa manhã gloriosa. Somos gratos a ti, ó Deus, por estarmos aprendendo do teu Espírito Santo acerca da oração. Nós queremos nesse instante orar, Pai querido, pelo nosso Brasil. Nós somos dependentes de ti, ó Deus, precisamos de ti. E entendemos, ó Pai, que o remédio, Pai querido, está em tuas mãos para que essa pandemia venha a passar. Mas eu oro por cada irmão dessa igreja, irmãos que têm entendido, Senhor, a tua palavra, que têm considerado, Senhor, os teus atos santos, Senhor. E assim mesmo em suas casas
eles vivam uma vida quietamente em santificação e honra para a glorificação do teu nome. Há um irmão que está enfermo no seu lar, Senhor, livra-nos, Pai querido, dessa pandemia, dessas enfermidades. Eu estendo as minhas mãos, Pai querido, orando pela tua igreja, por esses teus servos, Senhor, filhos e filhas, parentes e amigos, Senhor, que nesse instante, Pai querido, precisa da tua ajuda. Oro, Pai querido, pelo pastor Francisco, toda a família, o pastor Eri, também a sua esposa e família, como também, Pai querido, nosso irmão Rodrigo, aí, nosso irmão Giovanni, enfim, Pai amado, recebe a nossa oração nessa manhã, somos gratos a Ti, permite-nos, Senhor, de estar de volta aqui, com a Tua igreja, com todo o Teu povo, glorificando em um culto santo, e para o engrandecimento e louvor do Teu nome, oro por essa cidade, pela nossa cidade, Bom Jardim, para que, Senhor, esse mal não venha nos atingir, não só por nós aqui, mas também por todos aqueles que na verdade que vivem, que são vidas, que na verdade precisa da tua ajuda. Nos concede a tua graça, o teu amor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, e fiquem na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.